Nós iniciamos, no primeiro domingo de janeiro desse ano, uma série intitulada Investimento Seguro. Por que esse é o título da nossa série? Porque temos um ano inteiro pela frente, 365 dias, na verdade um pouco menos hoje, né? E há muitos tipos de investimentos que o homem tem empreendido e envidado esforços de uma forma inútil e vã. Muitos assumem riscos desnecessários. E a palavra de Deus tem muitas orientações sobre como devemos investir o nosso ano de 2017. Por isso, nossa série se intitula Investimento Seguro. Talvez você seja levado a pensar que o que nós iremos falar aqui tem a ver com o momento econômico, financeiro ou sociopolítico que a nossa nação atravessa. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Porque a crise moral e espiritual que a sociedade brasileira atravessa consegue superar em muito qualquer outro tipo de crise que o brasileiro tem experimentado. Por isso, eu gostaria de convidar você a pensar comigo na noite de hoje em mais um tipo de investimento seguro, que dará retorno para a sua vida. Já falamos sobre investir numa vida de oração no ano de 2017, já falamos que devemos investir numa vida de meditação na palavra de Deus ao longo de 2017. Domingo passado falamos que devemos investir em relacionamentos, especialmente no nosso relacionamento com Cristo e nos nossos relacionamentos horizontais com o nosso próximo. Na noite de hoje, eu gostaria de convidar você a pensar em investir corretamente o seu tempo, numa boa administração, numa administração sábia, numa mordomia cristã do seu tempo. Para isso, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, nós iremos meditar dos versículos 15 a 17, sobre qual é a orientação que a Bíblia nos oferece em como investir corretamente o nosso tempo, como sermos bons administradores e mordomos do nosso tempo. Talvez você conheça pessoas que estejam exaustas e sobrecarregadas, porque vivem sendo absorvidas por compromissos, atividades e tarefas, que mal permitem que essas pessoas usufruam do tempo de convivência familiar, usufrua de um tempo de descanso necessário. Talvez você seja essa pessoa, talvez eu, se não me policiar, seja essa pessoa. E esse é o caso de inúmeros brasileiros que experimentam essa realidade, e eu e você podemos nos tornar mais um número nessa estatística. Mas existem alguns parâmetros, de maneira objetiva, que nós podemos avaliar como estamos administrando o nosso tempo. Por exemplo, você tem negligenciado a convivência familiar? Você tem esquecido de amizades preciosas que têm ficado em segundo plano na sua rotina diária? Você tem sacrificado o seu tempo de convivência com Deus, do seu relacionamento com Deus? Existem muitos e-mails lá na sua caixa de entrada que mal são respondidos, ou WhatsApps no seu telefone que você sequer tem tempo de respondê-lo. Existem alguns livros que você começou a ler e já se passaram meses e você não conseguiu concluir. Esses e muitos outros são parâmetros objetivos que nós podemos mensurar e avaliar corretamente como está a administração do nosso tempo. Como é triste vermos relatos de indivíduos que já chegaram à sua melhor idade, olharam para trás e falaram: eu não vi os meus filhos crescerem. A pressão era tanta que, por causa de dinheiro, de uma carreira, eu tive que sacrificar convivências familiares, tive que sacrificar descanso, tive que sacrificar tantas
coisas que hoje eu percebo que eram importantes na minha vida. E o tempo é cruel, porque uma vez que ele foi embora, ele não volta mais atrás. Não temos como reaver o tempo. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e ler rapidamente os versos 15 a 17 e vermos qual é a orientação que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos oferece no que diz respeito à mordomia do nosso tempo. Diz assim na minha Bíblia: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem nos permitido aprender ao longo da noite de hoje. Muito obrigado a Deus porque ao orarmos, ao louvarmos o Teu nome, somos profundamente impactados por verdades eternas a respeito de quem Tu és. E nesse momento, ó Deus, quando temos a responsabilidade de comunicar a Tua palavra a vidas, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor não permita com que qualquer obstáculo venha se colocar ao longo dessa comunicação, impedindo ou dificultando a apreensão das Tuas verdades. Por favor, ó Deus, fale aos nossos corações, fala a este Teu servo, fala a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos apreender essas verdades que o Senhor tem, para que nós possamos viver uma vida administrando corretamente cada instante dela, para o louvor da Tua glória. Eu te peço por mim, te peço por cada um dos meus irmãos, no nome puro e santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, essa era uma igreja vibrante. Se você olhar no capítulo 1 dela, você vai observar que Paulo reconhece que a fé daqueles cristãos ali da igreja de Éfeso era uma fé vibrante. Aliás, essa era uma daquelas cartas que Paulo escreve aprisionado, provavelmente em Roma. E ele diz lá no capítulo 1 que mesmo preso entre algemas, ele ouve de lá da prisão em que ele se encontra, tamanha fé daquele povo, daquele grupo, daqueles crentes de Éfeso. Porém, aqueles crentes também tinham problemas. E se você olhar comigo, no capítulo 5 mesmo, você vai observar dos versos 3 ao verso 5, que aquela igreja cometia alguns erros. Olha aí comigo no capítulo 5 ainda, dessa carta, o que diz Paulo àqueles cristãos: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está dizendo para aqueles cristãos: olha, a fé de vocês é vibrante, mas vocês ainda cometem alguns tipos de práticas que são inadmissíveis por serem filhos da luz. Todo o pressuposto paulino em sua carta é que eles são filhos da luz e, portanto, sábios em Cristo Jesus. E por isso eles não deveriam andar como aqueles incontinentes, que eles não deveriam compartilhar da mesma impureza daqueles que eram o alvo do Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai puxar a orelha daquela turma.
Uma outra maneira, um pouco mais adiante no capítulo 5, que ele puxa a orelha daquela turma, é chamando a atenção deles para a realidade de que eles não poderiam ser cúmplices ou coniventes com os ímpios. Olha lá comigo o verso 7, diz assim: portanto, não sejais participantes com eles. Sabe aquele colega de trabalho que sempre conta uma piadinha de mau gosto? Uma piadinha suja, mas que não tem nada a ver, né? Que é um ambiente de trabalho. Não, Paulo fala, não sejam participantes disso, dessas coisas, porque vocês são filhos da luz, e isso era da época em que vocês residiam em trevas. Lá no versículo 11, olha aqui que ele fala: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Do capítulo 1 ao capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer: se atentem para a vossa vocação. Vai comigo lá, vira uma página da sua Bíblia, e vai no capítulo 3 comigo, no capítulo 4, perdão, nos versos iniciais. Olha aqui que Paulo chama a atenção daqueles crentes de Éfeso, dizendo: eu rogo, eu suplico a vocês, eu, prisioneiro no Senhor, que vocês façam o quê? Andem de modo digno da vocação a qual vocês foram chamados. Como é esse andar digno? É com humildade, começa a descrever no versículo 2 e 3, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, cautelosamente, para preservar a unidade no seio da igreja, no vínculo da paz, a unidade do Espírito, que o Espírito produz no seio da igreja. Prestem atenção, cristãos de Éfeso, para que vocês não se associem e se assemelhem àqueles que estão fora, porque eles são filhos das trevas e vocês são filhos da luz. E aí, quando nós chegamos no versículo 15, Paulo vai dar uma orientação em como aqueles cristãos devem viver. Eles devem viver remindo o seu tempo. Paulo vai dizer, em outras palavras, que há uma preocupação na maneira como a qual o crente deve viver a sua vida. A preocupação de Paulo está no seu testemunho, no testemunho do crente, no seu modus vivendi, na sua maneira de comunicar àqueles que estão ao seu redor as verdades de Cristo. E se há uma realidade que nós não podemos negligenciar, é que para muitos que não conhecem a Cristo, e sequer têm interesse em conhecer a Cristo, eu e vocês somos o porta-voz de Cristo nesse ambiente no qual nos encontramos. Há muitos que jamais irão pegar por livre e espontânea vontade a Bíblia para lerem na tentativa de conhecer a Deus, mas esses mesmos que são indiferentes a Deus, olham diariamente para as nossas vidas e esperam encontrar em nossas vidas a realidade de Deus em nós. Por isso, Paulo sempre tem essa preocupação de que nós nunca venhamos a negligenciar o nosso testemunho, a maneira como nós devemos viver nesse mundo. E aí depois então, Paulo vai dizer para nós não vivermos nesse mundo como nécios. E aqui Paulo vai falar o seguinte: olha, vocês são sábios, não andem como não sábios. Essa é a expressão original no grego, no texto grego. Ali ele fala, ó, vocês são sófos, que é sofia, sábios, conhecedores da verdade. Não andem, portanto, como asófos, ou seja, não sábios. E se nós olharmos para a verdade de Deus, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Mas os loucos, os tolos, dependendo da sua versão, os nécios, a desprezam. A preocupação de Paulo é,
vivam de uma forma digna pela qual vocês foram chamados. Vivam como sábios, não vivam mais como tolos, desprezando as verdades de Deus para a sua vida. E aí ele fala: vejam, olhem atentamente, cautelosamente, com todos os seus esforços, como vocês estão andando. Aqui o apelo paulino é um apelo para uma avaliação honesta. Não adianta a gente olhar para esse texto e fechar os olhos para algumas áreas em que nós precisamos melhorar, irmãos. E quando eu estava meditando nesse texto para compartilhar com a igreja, eu orei ao Senhor falando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso ainda melhorar muito. Eu tenho que olhar com toda a prudência e cautela para ver como está o meu andar diário e corrigir áreas da minha vida que eu ainda preciso melhorar para a glória de Deus. Vejam prudentemente como andais. Andem à altura daquilo que vocês são, sábios. Não andem como tolos. Vocês já andaram como tolos antes de conhecer a Cristo, mas hoje vocês conhecem a Cristo, e a sabedoria de Cristo reside em vós. Portanto, não voltem atrás, não regridam, vivam à altura daquilo que Deus, em Cristo Jesus, tornou cada um de vocês. Quando nós olhamos no versículo 16, nós vamos ver como é esse andar sábio. A solução que Paulo nos apresenta é que esse andar sábio, ele é percebido pela consagração do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa vida. Como devemos andar como sábios? Paulo diz: remindo o tempo. Essa expressãozinha remir aí, esse verbozinho, é uma palavrinha que significa consagrando o seu dia, a sua vida. Ela também pode ser entendida corretamente como comprando aquele tempo que você perdeu, gastando com o que não devia e consagrando a Deus. Porque se você não remir o seu tempo, tenham a plena convicção, Paulo nos diz, que os dias são maus. Se você não consagrar os seus dias, alguém o consagrará no seu lugar. Então, coloque toda a sua agenda diante de Deus, como sábios que vocês são em Cristo Jesus. E aqui eu queria fazer uma breve consideração, que eu acho pertinente, extremamente importante, no que diz respeito a remir o nosso tempo. Talvez você, assim como eu, tenha que lidar diariamente com um dilema entre como lidar com as coisas que são urgentes e as coisas que são importantes. Existe essa dualidade e nós não podemos negligenciar. Há muitas coisas que são urgentes, e aquelas coisas que são urgentes são aquelas coisas que exigem uma ação imediata e não planejada e que consome todas as nossas energias. Isso é típico daquilo que é urgente. Você não contava com aquilo, você não esperava aquilo, mas aquilo veio ao seu encontro de uma forma repentina e vai absorver todas as suas energias. Contudo, essas coisas que são urgentes, via de regra, a médio e longo prazo, perdem o seu valor. Elas se esvaem. Elas desaparecem, você sequer lembra delas, a médio e longo prazo. E quando Paulo diz, olha, viva como sábios, em outras palavras, ele está dizendo, priorize aquilo que são importantes na sua vida. Porque aquilo que é importante é algo que é planejado, é algo que a médio e longo prazo não perderá o valor. O que é importante, pastor Roni? Bem, se você é casado, uma coisa importante é que você nunca deve esquecer a data de aniversário da sua esposa.
porque senão você vai ter que lidar com uma questão urgente, que vai consumir todas as suas forças. O que é importante, pastor Roni, deixando as brincadeiras de lado, a Bíblia fala que, por exemplo, a nossa família é importante. Por exemplo, que o marido deve amar a sua esposa sacrificialmente, de uma forma desprendida, e que a esposa deve cuidar, amar, auxiliar de forma idônea o seu marido, também sacrificialmente. Portanto, um andar sábio é um andar que prioriza aquilo que é importante e não deixa ser sacrificado no altar da urgência aquilo que é importante. Como já disse, aquilo que é urgente ao longo do tempo vai perder o seu valor. Você sequer se recordará dessas coisas, mas aquilo que é importante será registrado para toda a sua vida. Invista naquilo que é importante. Invista a sua agenda, seu tempo, seus esforços ao longo de 2017 naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor deixou para nós em sua palavra registrado. Sabe por quê? Se você não fizer isso, os dias são maus e alguém fará no seu lugar. Não há neutralidade quando pensamos na mordomia do nosso tempo e da administração da nossa vida. Não há neutralidade. Se você não investir tempo no seu filho, com o seu filho, eu vou dizer que outros investirão. Se você não mentorear e discipular o seu filho, eu vou assegurá-lo que outros o farão, talvez não da maneira correta, e eu diria que provavelmente da maneira errada. Se você não canalizar esforços e atenção para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, não se enganem, não sejam ingênuos, outros o farão. Invista naquilo que é importante. Vejam, Igreja Batista Vida Nova, prudentemente como vocês andam e como vocês estão administrando o tempo de vocês, a vida, o dia a dia de vocês, e andem como sábios, em sua nova posição em Cristo Jesus, e não como tolos, como um dia cada um de nós fomos antes de encontrar a Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, então, inspirado por Deus, continua dizendo no versículo 17, que por esta razão, qual razão? Que os dias são maus, está aí no versículo anterior, imediatamente anterior, porque os dias são maus. Em outras palavras, não deixem se tornar insensatos, porque a tendência é que o mundo e a pressão que nós vivemos diariamente nos absorva, e nós voltemos atrás na nossa maneira de andar. Por esta razão, porque os dias são maus, não permitam que vocês se tornem novamente insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em várias orações dele, nos ensina que devemos priorizar a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. O meu desejo é que o Senhor passe de mim esse cálice, mas se o Senhor não o quiser, que faça a sua vontade. E eu quero dizer que um andar sábio, ele é caracterizado por ter um discernimento da vontade de Deus. Não há como andar de maneira sábia em Cristo Jesus, de uma maneira digna da sua vocação, sem buscar compreender qual é a vontade dele para a sua vida. E nós sabemos que há uma vontade geral para o homem, várias vontades gerais que a Bíblia nos revela. A vontade geral é de que todo homem se arrependa e encontre com Cristo como seu Salvador pessoal. A vontade geral para os crentes é que a santificação seja uma realidade na nossa vida diária. A vontade geral de Deus para a nossa vida, como marido, é que ame sua esposa. Há muitas vontades gerais,
mas há uma vontade particular para cada um de nós. Por exemplo, aquele que é jovem, qual é a profissão que o Senhor quer que eu sirva? Perceba que eu não usei o verbo trabalhar, mas como Ele quer que eu o sirva com a minha profissão. Há muitas vontades que Deus, Ele deseja revelar a nossa vida de forma particular, a mim, diferente de você. E como é que nós então vamos saber? Buscando compreender, como diz o verso 17, qual é a vontade do Senhor. Mas eu volto a insistir, os dias são maus. E se nós negligenciarmos essa busca pela compreensão correta da vontade de Deus para as nossas vidas, eu quero dizer que nós iremos fracassar. No século XIX, um médico neurologista chamado James Parkinson, aquele que recebeu como pesquisador o título daquela doença, o mal do Parkinson, né? Ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim: o trabalho se expande até preencher todo o tempo disponível. Quando um médico francês conversou com ele, por ele se debruçar muitas horas da sua vida em pesquisa, nesse aspecto neurológico, ele disse: olha, o que eu posso te dizer é que o trabalho hoje se expande de uma forma tão grande, que ele preenche todo o tempo da minha vida, ele nunca acaba. A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite é a seguinte: você tem remido o seu tempo? Tem aproveitado as oportunidades que Deus coloca à sua disposição para a sua vida? Ou você tem permitido que outras coisas venham a competir com a vontade de Deus na sua vida? E venham se estabelecer, se instalar e dominar a sua agenda? Eu quero dizer uma coisa a você nessa noite: invista corretamente os seus dias ao longo de 2017, porque a Bíblia fala que esse é um investimento seguro. E investir corretamente os dias, as horas da nossa vida, significa buscar compreender qual é a vontade de Deus particular para a minha vida. Como você tem vivido já esses dias iniciais de 2017? Tem procurado buscar a vontade revelada de Deus em sua vida? Moisés, ele escreveu um salmo muito interessante, e talvez você o conheça, é o Salmo 90, e no verso 12 ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, o que Moisés quis dizer naquela letra musical, naquela letra ínica, é: Senhor, me ajude a priorizar ao longo da minha vida aquilo que agrada ao seu coração. Baixe a sua cabeça nesse instante, nós vamos orar ao Senhor, e eu quero, como Paulo fez nesse pequeno trecho, desafiar você a pensar como você quer investir os seus dias de vida ao longo de 2017. Todos nós temos 60 minutos a cada hora e 24 horas a cada dia. Uns aproveitam melhor o seu tempo do que outros. E eu queria desafiá-lo a, como sábio em Cristo Jesus, a priorizar aquilo que lhe dará um retorno seguro, que a Bíblia assim nos garante. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque a Tua palavra é infalível. Ela penetra o mais íntimo do nosso ser. O Senhor conhece, ó Deus, toda a realidade na qual nós nos inserimos. Não permita, Senhor, como vimos nessa breve propaganda,
Que a nossa prioridade seja dinheiro, por exemplo. Que a nossa prioridade seja a busca contínua por reconhecimento. Nos ajude, Senhor, a priorizarmos, a colocarmos na nossa ordem de importância um relacionamento contigo, uma vida de oração, de meditação na tua palavra, o convívio do nosso lar, o nosso tempo de descanso, porque eu sei, ó Deus, à luz da tua palavra, que todas essas coisas te agradam e te honram. Senhor, que essas sejam verdades presentes não somente na minha vida, mas na vida dos meus irmãos ao longo de 2017. Por favor, Senhor, nos ajude a orientar toda a nossa rotina para a glória do teu nome, porque assim como Paulo reconheceu, nós também reconhecemos que os nossos dias são maus. Eu peço isso a Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.